Sejam bem-vindos, queridos catequizandos. Que alegria a gente se encontrar aqui hoje para mais um encontro. É o nosso 6º encontro. Vamos começar então o nosso encontro invocando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a bênção do Santo Anjo do Senhor, do Anjo da Guarda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos relembrar um pouco o 5º encontro, para ver como ficou, né? Lembrando que tudo que foi dado no outro encontro. Nós estudamos no nosso 5º encontro sobre o creio, que também é chamado de credo. Nós vimos que ele é dividido em 3 partes. Ele tem uma estrutura trinária de o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. Nós vimos também que o creio é uma profissão de fé e não a oração. Por quê? Porque qual a diferença entre o creio e a oração? Na oração, você dialoga com Deus, você dialoga com Maria, com seu santo de devoção, com seu anjo de guarda, você pede, você suplica, você ora com muito amor. E o creio não, o creio é uma profissão de fé. A gente não pede, a gente não agradece, a gente não suplica, mas a gente afirma conteúdos da nossa fé, objetos da nossa crença e verdade que nós cremos e professamos. O creio é eu creio, é pessoalmente. Então o creio é uma síntese da fé cristã. Então vamos rezar o creio inteiro para vocês identificarem essas 3 partes que eu falei. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Lembrando que todos precisam decorar essa profissão de fé, porque ela conta desde a criação até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a eterna aliança. As atividades do 5º foram respondidas? Do 5º encontro foram respondidas? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto novo, sobre os mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus também são chamados mandamentos do amor, lei da vida. Nenhum mandamento é contra a gente. Todos os mandamentos é a nosso favor. Defendem a vida para que sejamos pessoas livres, felizes e valorizados. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que regem a convivência em comunidade. E para nós cristãos, a nossa Constituição são os mandamentos da lei de Deus. Esse mandamento que foi uma aliança que Deus fez com o povo. Fazer uma aliança, gente, é comprometer-se, né? A gente leva a simbologia da aliança no casamento. É um compromisso. É um compromisso que o homem faz com a mulher de fidelidade por toda a vida. Mas hoje em dia está tão difícil, né? Haver fidelidade
todos os dias da nossa vida, não é mesmo? A fidelidade, ela é a base da felicidade. Nosso Deus é o Deus da aliança, que se compromete com o seu povo e apesar das nossas fraquezas e do nosso pecado, Ele se compromete conosco. Deus permanece fiel à sua promessa. Deus fez aliança com Noé. Noé, ele fez o arco-íris. Ele prometeu para Noé que não ia ter mais dilúvio e que ele ia fazer uma união entre o céu e a terra. Todas as vezes que aparece o arco-íris, tão lindo, cheio de cores, é para a gente se lembrar que Deus, aquilo ali é uma aliança de Deus conosco, que une o céu e a terra. A segunda aliança, ele fez 2 alianças com Abraão. Abraão, ele deu como aliança a prosperidade da terra. A tua prosperidade darei esta terra. E a outra lei é a circuncisão, que é igual ao batizado. Antigamente não, até hoje, né? Porque tem muitos judeus, toda a família judia tradicional tem a circuncisão. Jesus foi plenamente judeu e ele foi circuncidado no 8º dia, onde foi colocado o nome de Jesus, que é agora o nosso batismo. E no Monte Sinai, Deus deu as tábuas, né, com os 10 mandamentos pelas mãos de Moisés. Aqui nós vamos conhecer um pouco dessa história. Gente, os descendentes de Abraão cresceram muito, se tornaram numerosos e teve uma fome muito grande no mundo e só o Egito é que tinha comida. Então todos os povos, muitos povos foram para o Egito à busca de comida. E lá governavam os faraós, que eram homens fortes e dominadores. Explorava e exigia do povo hebreu um trabalho muito pesado, tornando a sua vida quase insuportável. O povo rezava, implorava, pedia a Deus que tivesse misericórdia, que tirassem eles dessa escravidão. Era de domingo a domingo, dia e noite. Era muito pouco, eles trabalhavam, ficavam doentes de tanto trabalhar. E eles rezavam a Deus, a Javé. Deus, vendo o sofrimento do seu povo, ele escutou o clamor. E por isso ele enviou Moisés, que pertencia aos descendentes de Abraão. E pelo seu próprio desígnio, Moisés foi criado num lar egípcio e ele conhecia bem a terra e as suas leis. Mas a missão de Moisés também não foi fácil. Moisés, depois de muita luta, ele conseguiu, numa festa da Páscoa, sair do Egito, libertando seus irmãos do poder do faraó. Nosso Deus, gente, é um Deus único, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece, desce e liberta. Um Deus que não aceita seus filhos ser dominados e escravizados. Deus fez aliança com seu povo, pelas mãos de Moisés no Monte Sinai. Ele mandou os 10 mandamentos, que é também chamado de decálogo, que significa 10, né? 10 mandamentos. Então o decálogo, eles são os 10 mandamentos dados pelo próprio Deus a Moisés para transmitir ao seu povo. Uma vez um jovem perguntou a Jesus: "Que devo fazer para ter a vida eterna?" Jesus respondeu para ele: "Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos da lei de Deus." Por sua prática na pregação, Jesus atestou a plenitude dos mandamentos. Ele era fiel à Escritura.
E a igreja, a tradição da igreja, atribui ao decálogo uma importância de um significado primordial. É bom a gente verificar, prestar atenção que Deus promete ajudar seu povo. Eu serei o vosso Deus e vós serás o meu povo. O homem, por sua vez, ele aceita obedecer a Deus e a sua vontade. Então, existe uma aliança. Um Deus que veio e que quer salvar. E nós, o povo, que aceita fazer a vontade de Deus. Mas o que aconteceu com essa aliança? A Bíblia mostra para nós. A primeira parte, a Bíblia mostra que Deus nunca falha. Sempre ama a gente, apesar de esquecermos da aliança. E a segunda coisa que a Bíblia mostra, o homem falha, o homem desobedece, o homem quebra a aliança. Por isso, o homem e a mulher que se afasta de Deus se faz escravo e escraviza os outros. Gera divisão entre pobres e ricos, pretos e brancos, maltrata os irmãos, mata crianças inocentes. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que afastamos de Deus, ficamos longe dele, e por isso a gente vai ficar. Quando você não está perto de Deus, você está perto do mundo. E o mundo, a lei do mundo é cruel. Ela vai roubando os seus sentimentos e você vai se tornando duro de coração. Quando você está perto de Deus, seguindo as suas leis, o seu coração é diferente. Ele é cheio de amor. Ele é como o coração de Jesus. Mas o pecado faz a gente afastar cada vez mais de Deus e nos tornarmos pessoas ruins, sem sentimento, sem amor. Deus nunca afasta de nós. Somos nós que afastamos de Deus. Transgredir um mandamento da lei de Deus é infringir toda a lei. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos enunciam seu conteúdo fundamental e são obrigações para serem vividas em todos os nossos relacionamentos. Então, as leis de Deus, os 10 mandamentos, eles foram feitos para a gente viver em grupo, viver em comunidade, respeitando uns aos outros. O meu limite termina quando começa o do outro. A obediência a esses mandamentos implica também a obrigações, cuja matéria em si mesma é possível de ser vivida. Então, os mandamentos, eles são leis que é possível de você viver. Se uma pessoa anda em todas as leis do mandamento, a gente é feliz. Por quê? Porque a gente tem Deus no coração e respeito ao irmão. O que Deus torna, manda possível por sua graça. E quando você vive os mandamentos, você tem a graça de Deus. Hoje, a gente podia perguntar o quê? Por que existe tanto desemprego? Por que existe violência, exploração, mentira, roubo, desonestidade e tantos outros problemas? Será que é porque o homem está perto ou porque ele se afastou de Deus? Será que se a gente vivesse os mandamentos na sua íntegra, será que a gente não resolveria todos esses problemas? Eu quero que você pense sobre essas duas questões. Como, se eu vivesse plenamente os mandamentos, eu melhoraria o mundo? A nossa vida seria melhor? Não existiria tanta desigualdade? Então, nós vamos conhecer as leis, os 10 mandamentos. Vamos ver então que os 10 mandamentos, eles são leis que Deus colocou para a gente conviver, para a gente viver em harmonia. São 10 os mandamentos. 3 dos mandamentos
dizem respeito a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é um primeiro mandamento. O segundo, não levantar seu santo nome em vão. E o terceiro, guardar festa, domingos e seus preceitos. Esses são os 3 mandamentos que nós vamos trabalhar primeiramente. Vamos então, neste encontro de hoje, nós vamos ter como atividade, vocês vão fazer o seguinte, vão copiar os versículos, vai ler primeiro Êxodo 3, de 2 a 12. Êxodo 3, de 2 a 12. E vai copiar o versículo onde Deus mostra um Deus que escuta, um Deus que vê e desce para libertar do poder dos egípcios. Ok? Fiquem com Deus, leiam direitinho a Bíblia e respondam no WhatsApp. Tchau, fiquem com Deus.